Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Agora iremos iniciar a nossa segunda aula de matemática básica de hoje. Na nossa aula de hoje, a unidade temática é grandezas e medidas, e o objeto de conhecimento específico iremos estudar perímetro de figuras planas na malha quadriculada e situação problemas envolvendo o cálculo de perímetro. Nesta aula, vamos estudar os perímetros de uma figura plana. Então, o que é o perímetro? Perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Então, para fazermos o cálculo do perímetro, devemos somar os comprimentos de todas as suas bordas, ou seja, de todos os lados. Então, a unidade de medida utilizada para o cálculo do perímetro é a mesma unidade de medida de comprimento, metro, quilômetros e centímetros. Então, vamos fazer a resolução de um exemplo para melhor compreensão e fixação do conteúdo. Então, o exemplo diz o seguinte: o desenho abaixo representa a planta de um terreno com forma de um trapézio retângulo. Temos aqui o desenho e as medidas de comprimento desse terreno. Então, qual é a medida do perímetro desse terreno? Então, a gente sabe que o perímetro é a medida do comprimento de um contorno, né? Então, para fazermos o cálculo do perímetro, devemos somar todo o comprimento de suas bordas, ou seja, vamos somar todos os comprimentos dos lados da figura. Por exemplo, 30 mais 40 mais 60 mais 50 e depois efetuamos a soma. Então, para calcular o perímetro de uma figura, basta somar todos os seus lados e efetuando a soma, 30 mais 40 mais 50 mais 60 vai ser igual a 180. A alternativa correta é a letra D. Então, vamos medir, O primeiro exemplo traz uma questão como exemplo para a gente responder, para melhor fixar e para melhor entendimento de vocês. Então, a questão diz o seguinte: calcule a área e o perímetro de cada figura, considerando o lado do quadradinho de 1 centímetro e preencha a tabela ao lado. Então, vamos contar, Lembrando que o perímetro é o contorno, a soma dos lados. Então, vamos fazer a soma dos contornos do lado. E a questão, ela nos diz que cada quadradinho mede 1 centímetro. Então, cada lado do quadrado mede 1 centímetro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, o perímetro dessa figura, da figura A, é igual a 20. Na letra B, temos essa outra figura. Então, cada lado mede 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Também mede 20 centímetros. Na figura C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Perímetro da figura C é igual a 24. Na letra D, da mesma forma, contar os lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 lados. Então, preenchemos a tabela. Então, o exemplo diz o seguinte, ó, considerando o lado de cada quadradinho que mede 2 centímetros, 2 metros, calcule a área, não, vamos calcular só o perímetro. Calcule o perímetro da figura abaixo. Então, temos aqui ó, a figura. Lembra que cada lado do quadradinho, cada ladinho desse quadrado vale 2 centímetros. Então, vamos lá, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Tem outra forma também que você pode calcular cada lado valendo 1 centímetro e depois valendo 1 metro e depois multiplica por 2, ó. Contando metro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, ó, 24 vezes 2 também dá igual a 48. O terceiro exemplo diz o seguinte, ó, canteiros em forma retangular. Em um projeto de jardinagem, Vanessa optou por canteiros de forma retangular. Calcule o perímetro de cada um, mas procure um procedimento que não seja o de contar de um em um. Cada lado do quadradinho representa um metro. Então, podemos, notem que esse lado aqui mede o mesmo tamanho que esse. Então, podemos contar esse lado aqui, o número de quadradinhos desse lado, multiplicar por 2 e note que esse lado aqui ó, também tem o mesmo comprimento que esse. Então, iremos contar esse lado junto com esse e multiplicamos por 2. Então, vamos lá. Trocar a cor aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, podemos multiplicar, ó, 12 vezes 2, que dá igual a 24. Então, o perímetro dessa figura é 24 centímetros. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Da mesma forma, vocês podem fazer com as demais. Vou fazer mais um aqui com vocês, ó. Essa figura, esse lado da figura, tem a mesma medida que esse. E esse lado aqui tem a mesma medida que esse. Então, calculamos dois lados e podemos multiplicar por 2.
esse lado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 2 dá igual a 16. Então, o perímetro dessa figura é igual a 16 metros. Vamos conferir? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E as demais eu vou deixar para vocês fazerem para treinar e fixar melhor. Vocês podem fazer o mesmo procedimento ou então vocês podem procurar outra forma que também pode chegar ao mesmo resultado, tá bom? Então, a nossa aula de hoje, o conteúdo da nossa aula de hoje foi esse. Bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição no PV. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.